Irmãos, estamos vendo a história da igreja, seu nascimento, seu progresso, suas lutas externas e suas lutas internas que vamos começar a ver hoje. E temos muito a voltar ao início. Temos bastante a aprender, a viver, a praticar. Temos estudado bastante a esse respeito. Vimos as cartas de prisão, aonde Paulo instrui as igrejas. Vimos as cartas pastorais, aonde instrui a estrutura da igreja, o funcionamento da igreja. Vimos as cartas de Pedro. Agora estamos estudando Atos, para compreendermos de onde surgimos, como surgimos, aquilo que precisamos crescer, aquilo que precisamos aprender e aquilo que precisamos restaurar. Possamos estar aprendendo com esses ensinamentos de Atos dos Apóstolos. Muito bem. O tema hoje é altruísmo e autoridade. Altruísmo é o contrário de egoísmo. É o quanto nós devemos nos dedicar à igreja, ao corpo de Cristo, aos irmãos. E essencialmente a Cristo. E para que possamos ter autoridade no testemunhar, no pregar, no falar, para que possamos ser ouvidos, precisamos viver aquilo que cremos e que pregamos. Então nós estamos vendo o progresso da comunidade do reino, que está ocorrendo apesar dos obstáculos. Vimos até aqui obstáculos externos, o sinédrio. Hoje nós vamos começar a ver os obstáculos internos. Interessante que eu estava pensativo o porquê que o livro Foco de Desenvolvimento, ele trabalha o termo comunidade do reino e não igreja. Falei, poxa, mas é igreja. Mas quando eu cheguei nesse texto hoje, eu percebi. Porque ele começou a usar o termo igreja a partir daqui, do nosso texto de hoje. Até então era uma comunidade do reino. Por quê? Porque até então estava focado e centralizado na comunidade de Israel. Uma comunidade messiânica. E a partir desse crescimento, ela está ampliando e agora vai começar a alcançar os gentios. Lembrando que a igreja é formada de judeus convertidos e gentios convertidos. E até aqui nós temos tido o quê? Judeus convertidos. Daqui a pouco a gente começa a ter gentios. Mas a vida da comunidade era marcada, no início dela, por altruísmo e testemunho de poder. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que se possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. 4. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então,
se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui, essa primeira parte. Aqui nós estamos diante, então, dessa comunidade que é marcada por esse altruísmo, por esse testemunho de poder. E começando no versículo 32, nós vemos que era um coração e alma. Esse era o padrão normal da comunidade. Esse era o padrão normal dos irmãos. A atitude deles era de abnegação. Não apegados ao egoísmo. Não retinham nada em amor ao próximo, sem abolir o direito de propriedade. Não era abolido o direito de propriedade. Não era comunismo. Era altruísmo. Não existia uma ordem para isso. Não existia uma exigência para isso. Existia altruísmo. Uma entrega natural. Por comunhão com Deus, por amor aos irmãos. Vamos lembrar no que se resumia a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam vivendo isso. Simplesmente isso. Eles estavam vivendo o amor a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. Assim nasceu a igreja. Aí a gente vê que existem coisas para nós desenvolvermos. Esse amor ao próximo. E esse amor a Deus acima de tudo. Hoje nós estamos num mundo onde somos doutrinados desde criança nas escolas a ter sucesso, a desenvolver o egoísmo, ter muita posse, a termos muita prosperidade, a ponto de as próprias igrejas evangélicas pregarem e crerem em prosperidade financeira, material, e colocar isso como alvo de vida. Não é o que nós estamos vendo na igreja nascente. Estamos vendo a igreja nascente coerente com aquilo que eles creem. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Se nós, hoje, tivéssemos o mesmo testemunho de Pentecostes, quando nasceu a igreja, se nós tivéssemos o mesmo coração que eles tinham no início, se nós estivéssemos experimentando os frutos do Pentecostes em nossa vida, o nosso cristianismo seria diferente. A nossa igreja seria diferente. Vocês percebem o quanto ainda o mundo está dentro de nós? O quanto que isso ainda está impregnando a nossa alma? Precisamos estar mais confiantes em Cristo, mais entregues, mais direcionados. Puxa, olha, que beleza, teve 3.000 almas, teve 5.000 almas, e hoje não acontece isso. Mas não acontece isso também. Não acontece essa entrega. Não acontece a prática dessa fé. Eu acho que o tamanho do volume de conversões que nós temos hoje está de acordo com a vida cristã que nós vivemos. Está coerente. Porque precisamos melhorar muito. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35.
e depositava aos pés dos apóstolos, então se distribui a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Muito bem. Aí, eu fiz um contraste entre a igreja primitiva, aqui citada, e a igreja atual. E fiz a versão atualizada do texto. O mesmo texto, só que atualizado. E a versão ficou desse jeito. Da multidão dos que dizem crer, são de coração e alma endurecidos. Todos egoístas e materialistas. Com grande prosperidade, os líderes nem se lembram da ressurreição de Jesus. E todos esses líderes têm grande prosperidade. Nenhum necessitado há. Por quê? Porque por nada possuírem, não tem valor nenhum para essa liderança. Pois tudo querem a seus pés, para juntarem para as suas próprias riquezas. Essa é a versão atual, principalmente das igrejas evangélicas. O contrário do que o texto está dizendo. Esses dias eu mostrei aí as riquezas dos pastores. Um absurdo. E quanta gente que assim quer ser. Certa vez prenderam um deles e eu encontrei na loja com um dos membros da igreja dele. E ele falou, olha só, prenderam o nosso líder. Para você ver, meu irmão. Prenderam o seu líder por causa de uma mansão, de carros importados e de dinheiro não comprovado em caixa. É isso que você quer para a sua vida? Lógico. Se eu creio que eu tenho que ter prosperidade, o meu líder tem que ser muito próspero, porque eu quero ser igual a ele. Olha, esse é o coração. Essa é a motivação de ser crente daquela igreja. Prosperidade, ganhos, materialismo, interesse, egoísmo, não altruísmo, egoísmo. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. 37. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos, então, o testemunho da generosidade de Barnabé, demonstrando esse amor na prática. E vemos um nítido contraste com a hipocrisia de Ananias, que nós vamos ver no texto seguinte, e a operação da lei do amor no coração de Barnabé. É um contraste dos dois tipos de pessoas crentes da igreja primitiva. Então aqui nós vemos o quê? Satanás entrando em cena. Vocês acham que tendo tantas conversões e o acréscimo dia a dia, Satanás ia ficar quieto? Não. E Satanás iria usar alguém. Quem? Alguém lá da rua? Não. Alguém de dentro do corpo de Cristo. É esse que Satanás usa. A tentativa satânica de minar a eficácia do testemunho, da autoridade, do poder da igreja no Espírito Santo, ele utilizou lá Ananias, Safira, sua esposa. E ambos foram frustrados por uma drástica disciplina. Vamos ver isso. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Meus irmãos, precisamos observar aqui a motivação. Barnabé vende uma propriedade e tudo dá aos pés dos apóstolos. Ananias, combinado com sua esposa Safira, venderam uma propriedade.
Barnabé para o louvor da glória de Jesus, para a edificação da igreja, para fortalecimento do corpo de Cristo. E nós vamos perceber que Ananias e Safira para receber o louvor dos homens. E não dar glórias a Deus, mas querem ser glorificados. 2. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Era obrigado a dar tudo? Não tinha nenhuma ordem. Era obrigado a alguma coisa? Não. Eles poderiam dar parte? Poderiam. O que eles não poderiam é mentir. Estamos dando tudo, quando estavam dando parte. A mentira, o pai da mentira é Satanás. E este que é hábil em mentira, ele está querendo corromper a santidade, a devoção, a dedicação, o louvor da glória do Senhor, trazer o menosprezo, o engano. Verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que aqui entrou a mentira ao Espírito Santo? Vamos lembrar que mudou o ministério do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo não está mais entre eles, está neles, como está em nós. Então, quando nós estamos em pecado, ou na prática de um pecado, nós temos uma testemunha presente, o Espírito Santo em nós. Por isso que Efésios fala, não entristeçais o Espírito Santo. Porque ele está em nós, ele está presente, ele está acompanhando os nossos passos, ele está verificando o nosso viver 24 horas. 4. Conservando-o porventura, não seria teu? Ninguém está pedindo. E vendido, não estaria em teu poder o dinheiro? Sim. Como, pois, assentastes no coração esse desígnio, esse caminho? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha, percebam só. Ele está dando uma oferta? Sim. Deve ser uma oferta generosa? Sim. Mas ele está querendo louvor para a glória dele, usando de subterfúgios de mentira. Ou seja, está sendo usado, manipulado por Satanás. Quando Deus opera com poder, como vinha operando na comunidade messiânica, Satanás promove falsidade, corrupção e contendas. Contudo, aonde há verdade, o engano, a hipocrisia não demoram a ser revelados. Acaba vindo à tona. Fingiram a entrega total, entregando só parcial. Ninguém pediu, não era obrigado, mas eles desejavam o louvor dos homens. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. A igreja nasceu, o crescimento está acontecendo, a comunhão está acontecendo, a devoção está acontecendo, e Deus demonstrando que Ele é um Deus vivo, justo e fogo devorador. Ele põe disciplina. 6. Levantando os seus moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram.
No mesmo instante que Pedro confronta ele expirou. Ele esperou e foi levado pelos moços e sepultado. Notem, não teve velório, não teve cerimonial fúnebre, não teve choro, não teve lamento, não teve público, mas teve um ato severo, disciplinador, de desprazer de Deus. Uma das coisas que são perceptíveis, não sei se os irmãos já perceberam, toda vez que morre uma pessoa, só falta fazer um andor, que é que a pessoa fica santa de repente. E fala-se, chora-se, lamenta-se. E na maioria das vezes aquela pessoa não viveu nem parte daquilo que estão falando dela ou exaltando. Essa é a realidade. Uma realidade onde as pessoas querem enganar o próprio coração. Uma realidade que não tem os pés no chão. Uma realidade que as pessoas teriam que pensar, meditar muito na morte, antes que ela chegasse. Eu me lembro uma vez que tivemos na casa do Ramesh, ele era professor do seminário lá de Dallas. E o Ramesh fez uma pergunta para o pastor Carlos. O que você quer que esteja escrito no seu túmulo? Como assim? Que vida você vai ter que viver para que tenha algo genuíno escrito nele? É uma pergunta, se meditar. É algo que todos nós precisamos avaliar. Houve um enterro sumário que trouxe um efeito devastador, de grande temor, de grande terror sobre as demais pessoas da comunidade. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Meus irmãos, não é estranho isso? Morre o marido, o pessoal leva, enterra, mas não teve nem acompanhamento e nem comentário sobre o morto, porque nem a mulher dele não sabia que tinha morrido. Foi o total desprazer de Deus manifesto à comunidade, a tal ponto que nem comentário havia da morte dele. De fato, se nós formos olhar para o testemunho dos crentes, eles estão sendo uma espécie de âncora na igreja. Um desprazer para o coração de Deus. Só que Deus, será que Ele quer isso das pessoas? Será que esse é o desejo do coração de Deus? Com certeza não, se Ele não teria dado o seu filho. Mas por que Ele deu o seu filho? Para termos uma vida nova, transformada, altruísta, poderosa, com autoridade. 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, a Safira, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Olha, ele está dando uma chance para ela.
Ela podia ter falado: meu irmão, está tudo errado. Eu menti, não foi isso. Peço perdão, posso confessar isso, posso me retratar, posso clamar a misericórdia de Deus. Ela podia ter feito isso. Mas ela respondeu: sim, portanto. Réu, confesso. Réu, confesso. 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? De acordo com o seu marido? Para tentar o Espírito? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Está decretado o juízo. 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Onze. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pedro, ele vai direto na questão do pecado. E Safira não aproveita a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de confissão, a oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de estar firme no Senhor, mas permaneceu em mútuo acordo com o marido para tentar o Espírito Santo. Com isso, testando a Deus. Que tipo de teste? Um teste que muitas vezes nós fazemos e tem que começar a pensar melhor nisso. Para ver quanta coisa conseguem fazer impunemente. Já viu criança? Quando entra na cozinha e o forno está ligado? Não ponha a mão que você queima. A criança chega perto. Sai daí, você vai se queimar. Não ponha a mão. É por dedo. No dedinho. Testando. E essa natureza da criança é uma natureza que não sai de nós, adultos. Testando a Deus. Até onde eu vou com o pecado que não vai acontecer nada. Vamos ver. Até onde eu posso ir para que eu possa ficar impune. Não, até a natureza não muda. As crianças, tudo pecadorzinho. Você é pecadorzinha? É, né? Ah! É. Como os grandão aqui, é tudo pecador, viu? Testar a Deus. Até onde eu posso ir que eu fico impune. E aqui é o que está acontecendo. E é isso que a Bíblia narra que algumas vezes aconteceu. Estão vendo aqui? Grande temor a toda a igreja. É a primeira vez em Atos que surge a palavra igreja. Aqui. Até então era uma comunidade. Tá? Então, essa comunidade estava crescendo. E surge a palavra igreja quando o Barnabé apronta. Será que é porque a igreja tem muita gente aprontando? Deve ser, né? Mas vamos lá. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Nós vamos ver que isso se trata da natureza do ser humano. Israel, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor,
Acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Agora lá vai o povo testar. Versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Por quê? Deus não tirou eles da escravidão? Tirou. Não venceu o exército do faraó? Venceu. Não tem sustentado eles no deserto? Tem. Será que vai deixar eles morrerem em Refidim? Pode que não. Ele só está atrasando um pouquinho a água para ver a reação, o teste. E eles estão tentando o Senhor. Pondo a prova. É o que aconteceu ali. Ananias e Safira. É isso que a gente vai ver continuamente acontecendo. Quando Israel chega diante da terra prometida, depois de vencer a nação mais poderosa da época, Egito, chega diante da terra prometida, ali tem gigante. E vira a costa e vai para o deserto. Coração endurecido. Testando Deus. O que eles escolheram? 40 anos de deserto até todo mundo morrer. Deixaram de ser povo de Deus? Não. Deus deu água, Deus deu maná, Deus cuidou da roupa deles, deu sombra, deu luz, mas também deu juízo, morte de todos, até terminar aquela geração. Será que a nossa geração está em teste, gente? Não tem mais igreja na Europa. Eu não sei se vocês já viram as notícias. Os árabes tomaram conta da Europa. A França, o Macron, falou que a língua oficial da França vai ser árabe. O Macron. A Inglaterra já está dominada pelos muçulmanos. E eles estão querendo impor as leis muçulmanas aqui no Brasil. E o Estado de São Paulo já está propondo que seja colocado. E o que diz essa lei que eles estão querendo impor? Diz o seguinte: você fala de Maomé. Se eles aceitarem, ótimo. Se não ouvirem, imponham a escravidão para que eles paguem impostos. E se resistirem, morte. É isso que estão colocando aqui no Brasil já, gente. Já tem lá. Agora, por quê? A gente não crê em fé meritória, mas a gente crê em juízo disciplinador. E Deus tem sido longânimo, porque isso já devia ter vindo antes. E vai vir. E vai ser difícil. Mas necessário. Nós precisamos ser luz do mundo. Talvez luz do mundo, igual foi na época de Roma. Colocados numa tocha humana para iluminar as ruas. Foi assim lá. É esse o cristianismo que nós temos que viver. Intrépido, destemido, sincero, altruísta, com autoridade no que fala, porque vive o que fala.
No que nós estamos testando Deus? Com engano e hipocrisia. Estamos fingindo comunhão com Deus? Estamos fingindo a direção do Espírito Santo? Estamos tendo uma vida de fingimento? Aprendemos a ser uma pessoa fingida? A gente olha para o cristianismo, sinceramente, meus irmãos, quando um incrédulo pergunta para mim, você é evangélico? Eu sinto vergonha de falar que sou. Porque os evangélicos estão envergonhando. Eu acho que a melhor resposta é o que está escrito na parede aí. Nós somos biblicistas. Não concordamos com tudo errado que está acontecendo. Porque o evangelho agora virou moeda de troca. Busca de prosperidade. Busca de materialismo. Exibição para louvor dos homens. Chega ao ponto ridículo. Quando vocês entram no YouTube, aparecem aquelas pessoas dando pulo, girando, subindo parede. Aquilo é ridículo, gente, parece sanatório. Não podemos aceitar isso. Não podemos lidar como que protegendo esse tipo de coisa. Temos que ser claros. Não aceitamos, não apoiamos, não promovemos, não nos envolvemos com esse tipo de coisa. É mais fácil fazer média, mas não é o que Deus quer. Que o Senhor nos ajude a sermos esse tipo de igreja que nasceu lá em Pentecostes. Que essa é a vontade dele. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos porque fomos amados, separados por Ti, promovidos a filhos, colocados no seio da família do Senhor, mas temos um papel a cumprir enquanto forasteiros, embaixadores neste mundo. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso auxílio em meio a essas tribulações. E que o Teu nome possa ser exaltado, glorificado, reconhecido como a única solução, o único caminho, o único Salvador, o único Deus. Gratos pelo privilégio de Te servir e por sermos amados por Ti. Grato, Senhor, porque o Senhor já venceu. O que temos hoje são apenas batalhas de uma guerra que já está ganha. Que possamos nos conduzir na força e no poder do Senhor para o louvor da sua glória. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto da entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós de maneira permanente, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, tem nos ensinado e tem nos guardado para estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?